pessoal! E aí, vocês já estão participando do sorteio que o canal Lendo Books e Livros está fazendo de um Kindle? Se ainda não, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo da promoção e lá vocês vão saber tudo o que fazer para participar então desse sorteio, tá bom? Mas não demorem muito, gente, porque o resultado vai sair no dia 7 de setembro. Para a resenha de hoje, eu vou falar de um livro que foi indicação de uma grande amiga minha, a Vivi. Beijo, Vivi! E essa minha amiga, ela tem um gosto maravilhoso para livros, então quando ela fez essa indicação, eu fui correndo já fazer um download, porque eu sabia que ia vir coisa boa. E é claro, né, essa minha amiga acertou, porque, gente, esse livro aqui, A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, é extremamente maravilhoso. Ele foi escrito pelo suíço Joël Dicker, e ele foi distribuído pela editora Intrínseca. Então, esse livro, ele conta a história de Marcus Goldman, que é um autor que escreveu um livro de muito sucesso, né? E ele alcançou a fama, dinheiro, prestígio, que todo autor sonha, né, um dia alcançar. Mas acontece que a editora, né, que ele foi contratado, ela está cobrando um outro livro, e esse livro está demorando demais para sair e o prazo já está assim bastante curto, né? Ele teve um período para escrever um livro, nunca entregou nenhum outro livro, então a editora agora começou a botar pilha para ele escrever outro livro. Porém, ele foi atacado pela doença dos autores, que é a doença da página em branco, sabe? Ele tá com uma falta de criatividade assim absurda. Então, ele tenta de todas as maneiras escrever alguma coisa, mas ele nunca se inspira. Então ele recebe um convite de um amigo, que também é autor, que é 30 anos mais velho do que ele, mais ou menos, que está na faixa de seus 66 anos, que também é um autor super consagrado, que é o Harry Quebert. E o Harry Quebert escreveu um livro, né, que tem o nome de A Origens do Mal, e esse livro é considerado tipo um best-seller, uma obra-prima, um livro que está até nas escolas, né? Então ele é um mestre pro Marcus Goldman. Então ele vai passar um tempo na casa desse mestre dele para ver se consegue escrever alguma coisa. Porém, não é como ele imaginava, ele não consegue escrever nenhuma linha. Então ele resolve, né, num dia que ele tá na casa desse amigo dele, do Harry, ele resolve dar uma fuçada lá na casa dele para ver se ele acha o original da Origem do Mal, que é essa obra-prima desse amigo dele. Porém, quando ele tá lá fuçando as coisas do amigo, ele encontra uma caixa, e nessa caixa ele encontra fotos do Harry Quebert com uma adolescente de 15 anos de idade. Então ele percebe que os dois tiveram um caso. E ele fica um pouco assim assustado de saber que o amigo dele teve um caso com uma menina menor de idade, no ano de 1975. Mas não foi só isso que o Marcus encontrou. Ele encontrou, gente, junto com essa caixa, umas fotos, uns cortes de jornais que relatam o desaparecimento da mesma adolescente, né, da Nola Kelligan. Então ele fica assim, sem entender nada, né? Por que ele guarda essas fotos, né, dessa menina tão escondido? Por que ele guarda esses recortes de jornais relatando o desaparecimento dessa menina? Então Harry Quebert chega na sala e encontra com Marcus lá segurando essas fotos, né, e esses recortes de jornais. Ele fica muito chateado porque ele não gostou, porque o amigo ficou fuçando nas coisas dele, mas acaba que ele confessa pro amigo que realmente ele teve um caso com uma menina aos 30 anos atrás, né, quando ele tinha por volta dos 30 anos, com essa adolescente de 15 anos, né, ele explica que ele amou muito essa menina, mas que ele não quer mais tocar nesse assunto, que é um assunto que deixa ele muito triste. Então, o Marcus respeita e não toca mais nesse assunto, e acaba então que ele regressa para Nova York sem ter escrito uma linha e já aceitando o fracasso da carreira dele. Mas acontece que um dia o Marcus recebe um telefonema de Harry e o Harry está super alterado no telefone, falando que a menina tá morta, que foi tudo culpa dele, né? Ele se perguntando o que ele fez. E o Marcus, ele fica surpreso de ver um amigo tão alterado e tenta entender o que ele tá falando e tal, e a ligação cai. Então o Marcus, ele fica, né, sem entender nada, e ele liga a TV, e quando ele liga a TV, todos os noticiários estão falando que encontraram um corpo de uma menina enterrado no quintal de Harry Quebert. Ai, gente, aí o Marcus, ele fica, não acredita que ele estava numa casa onde tinha
corpo enterrado, ele não acredita, ele não quer acreditar que o amigo dele cometeu esse tipo de crime, e ele fica assistindo a decadência do amigo, ele vê pela TV o amigo sendo preso, ele vê as pessoas começar a queimar os livros de Harry Quebert, porque elas descobrem que o Harry escreveu o livro A Origem do Mal pra Nola, pra menina que morreu, né? Uma menina de 15 anos. Então, você imagina, as pessoas começam a odiar esse homem assim num nível nunca visto. Então, o Marcos, ele decide investigar isso aí, porque ele não quer acreditar que o grande amigo dele, que o homem que ele considera como um pai, cometeu um crime tão hediondo, um crime tão horroroso. Então ele vai para a cidadezinha de Aurora e começa a investigar esse caso. E aí, gente, que começa o livro, que começa a história deliciosa, esse trama policial maravilhoso. Porque vai aparecendo tantos suspeitos, gente, tanta gente que poderia ter matado essa menina, e ele percebe que tem pessoas ali que não estão contando a verdade, que estão escondendo alguma coisa. E aí, gente, essa investigação é maravilhosa, porque a gente fica lendo o livro tentando adivinhar quem é o assassino da Nola Kellingham. E a gente não adivinha, e nem adianta tentar, porque o autor fez de uma maneira maravilhosa. Ele fez um labirinto que foi muito bem escrito, que não é fácil adivinhar quem é esse assassino. O que eu gostei também do livro é que o autor colocou o assassino como uma das pessoas ali realmente que fazem parte da história do livro. Porque tem muitos livros policiais que eu já li, gente, que o assassino tipo, é amiga da filha da vizinha da Beltrana. Um personagem que não tem nada a ver, que geralmente no livro só tem uma notinha falando dessa pessoa e acaba que essa pessoa é o assassino. Eu odeio o livro que faz isso, que engana a gente. Nesse caso não é assim, tá, gente? Está ali o assassino da Nola. O legal desse livro é que ele tem vários relatos de anos diferentes, né, da história. Conta bastante sobre a época de 1975, que é essa época do romance entre o professor e a Nola, e também o desaparecimento, né, e assassinato dessa garota. Fala da época de 2008, que é a época atual do livro, né? Quando o autor está investigando quem matou a menina. E também conta a história também da amizade, como se formou essa amizade entre o Marcos e o Harry Quebert. Eu queria também, gente, falar muito aqui da Nola, dessa personagem, né? Essa adolescente que foi assassinada. Mas, infelizmente, ai, que droga, eu não posso falar nada, porque qualquer coisinha que eu disser aqui, eu vou estragar muito a surpresa, né, dessa personagem. Que pena que eu não posso comentar, porque eu queria ficar falando aqui horas sobre ela, mas eu não posso, né, porque eu não quero também estragar a surpresa dessa personagem. Então, gente, se vocês já leram a verdade sobre o caso Harry Quebert, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro, o que vocês acharam dessa personagem da Nola, né, vamos falar um pouquinho dela, e também o que vocês acharam da resenha. E, gente, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e também participem da promoção que o canal Lendo Books e Livros está fazendo de Kindle, tá bom? Então é isso aí, gente. Um beijão enorme a todos e tchau!